Olá, internautas! Então vamos voltar ao nosso assunto sobre obesidade. Eu tinha me comprometido com vocês a abordar quais as possibilidades de tratamento para obesidade. Então o que é que se tem? Primeiro, a gente não pode esquecer dieta e atividade física. Então se você quer emagrecer, você precisa fazer atividade física e você precisa ajustar sua alimentação. E do ponto de vista de terapêuticas, quais são as terapêuticas hoje disponíveis que de fato são resolutivas no processo de emagrecimento? Inicialmente eu vou rememorar a memória de vocês, assim, que muitos remédios, muitos medicamentos, eles entraram no mercado e foram retirados para o tratamento de obesidade por conta de efeitos colaterais agressivos. Eu vou lembrar do Rimonabant. O Rimonabant era um derivado canabinoide que foi retirado do mercado porque emagrecia, mas também levava ao suicídio. Então, foi retirado do mercado. Há pouco tempo, a Anvisa retirou do mercado o Anfempramona, o Fimprapolex e o Mazindol, mas nessa retirada a Sociedade Brasileira de Endocrinologia ela se posicionou contra porque eram medicamentos que eram utilizados desde a Segunda Guerra Mundial e que tinham um efeito, era uma opção interessante para o tratamento de obesidade. A sibutramina, ela continua no páreo. Teve uma polêmica muito grande com a sibutramina por conta de um estudo europeu chamado Estudo de Scott, que envolveu mais de 12 mil pessoas, mas ainda é uma grande opção no tratamento, na terapêutica do emagrecimento. Claro, como eu disse, sempre associado à mudança de estilo de vida, atividade física e mudança da alimentação, E uma outra abordagem que a gente pode fazer em relação ao tratamento de medicamento, pode ser também de obesidade com medicamento, pode ser também o Victoza. Só que o Victoza, que é o liraglutida, é uma medicação injetável. O tratamento dura em torno de 6 meses a 1 ano, a média de custo fica em torno de R$300 a R$40, e pela Anvisa só está liberado para o tratamento de obesidade em pessoas que também sejam portadoras de diabetes. Mas o que chama mais atenção no tratamento da obesidade são, eu vou dizer assim, que são os tratamentos pouco convencionais, que levam milhares de pessoas a fazer a opção desse tratamento pouco convencional, que geralmente são pouco ou nada efetivo e que tem um custo razoável. Então tem tratamentos que você vê descrito na literatura envolvendo aromaterapia, olha que maravilha. Então eu sinto um determinado perfume, um determinado odor, e esse odor me deixa mais magro. Mais mítico do que isso, só o conto de Branca de Neve e os 7 Anões. Isso não existe, infelizmente. Se existisse, esse seria o primeiro a prescrever. O outro tratamento assim, que é bem seria a acupuntura. A acupuntura é fantástica, serve para tratar dor crônica, serve para tratar depressão, mas definitivamente você achar que você vai alterar o metabolismo de um indivíduo, fazer com que ele queime a gordura acumulada no corpo em excesso por conta de agulhas que são introjetadas em um ponto ou outro do corpo, também fica por conta de Walt Disney. Não dá para acreditar nisso. Uma outra abordagem que tem sido utilizada para emagrecimento são os remédios à base de vegetais, as cascas, a espinheira santa, a cáscara sagrada e outras. De todos esses medicamentos vegetais, esses ungüentos, o único trabalho que eu encontrei, um trabalho japonês inclusive, mostrando que de fato que há uma certa perda de peso seria quando você utiliza o chá verde. Aí eu fui analisar, mas por que o chá verde leva à perda de peso? Levaria a perda de peso, mas uma perda discreta, não é nada mágico. Quando você associa, quando você vê que na composição do chá verde você tem cafeína, e a cafeína ela leva o indivíduo a ficar mais elétrico, fica mais motivado à prática de exercícios e por um mecanismo ainda não definido, não encontrei nada na literatura, nos livros, mostrando essa utilização do chá verde nesse estudo japonês deixava uma dúvida a favor de que poderia levar à perda de peso, mas também não é nada espetacular. E uma coisa assim que é um tanto quanto utilizada também são os antidepressivos. Se você tem ansiedade ou você tem um transtorno depressivo e existe uma conexão entre esse transtorno depressivo e esse transtorno ansioso com o ato de comer,
Então, o tratamento dessa depressão, desse transtorno ansioso, pode fazer você perder peso. É aí que entra os antidepressivos. Agora, cuidado, porque tem antidepressivo, por exemplo, como a sertralina, que leva ao ganho de peso e não à perda de peso. Aí o profissional especializado tem que estar orientando você. Tem, por exemplo, medicamentos para tratar a ansiedade, como os benzodiazepínicos, o diazepam, lorazepam, Lorax, que vai levar ao ganho de peso e não à perda de peso. Então, também, nesses casos, você tem que ter um certo cuidado. Uma outra coisa assim que é muito, que eu vejo as pacientes me trazerem, né, como demanda, que é muito, que também não tem muito fundamento, a perda de peso pela drenagem linfática. Olha que maravilha. Então alguém massageia, né, sua barriga, você tem um abdômen, né, avolumado, volumoso, e você massageia sua barriga, e imediatamente as pacientes me relatam assim, um tanto quanto emocionadas, que elas correm para o banheiro e urinam e se sentem mais magras, ou seja, as mãos, né, daquele profissional fazendo você urinar a gordura que tem acumulado em excesso, pelo amor de Deus, né, gente, século XXI, nem me tragam essas questões que não tem muito fundamento. Tem um medicamento que é utilizado para tratar enxaqueca, para tratar convulsão, que em algumas pessoas tem uma resposta muito boa na perda de peso, que é o topiramato, né? Que, claro, tudo isso, gente, com orientação médica, né? Então, o topiramato é um medicamento que a gente pode estar utilizando para ajudar na perda de peso, e se você tem enxaqueca ou se você convulsiona, melhor ainda, né? Você vai ter um double face, né? Uma dupla face desse medicamento atuando em dois problemas de saúde ao mesmo tempo. Né? E fora essas outras dietinhas que você vê aí na Capricho, na Maria, que, né, de comer uma coisa só, a dieta da proteína, a dieta da lua, a dieta disso, a dieta daquilo, que é bom que a nutricionista, a profissional de nutrição, seja consultada nesse sentido, porque se você foca só em um único alimento, achando que vai fazer dieta com isso, você corre o risco de sair, além de continuar obeso, você você se tornar desnutrido. E claro, depois de toda essa parafernália de medicamentos, né, como eu disse, não existe uma droga ideal. Eu tenho pacientes que com o uso de antidepressivo perderam 17 quilos, mas a resposta é muito individual, é muito de cada pessoa para a perda de peso. Então, passando por conta de todos esses medicamentos que eu citei para vocês, existem alguns procedimentos de intervenção cirúrgica, digamos assim. Nós temos o balão gástrico, que você bota um balão mesmo no estômago da pessoa, infla um balão, para aumentar a saciedade gástrica. Mas assim, esse tipo de balão é para um determinado perfil de paciente. Geralmente pacientes obesos com IMC entre 35 e 40, que não tem indicação de fazer a cirurgia bariátrica, não tem peso para fazer cirurgia bariátrica. É uma técnica cara, geralmente custa entre 10 e 15 mil reais, e você tem que pagar para colocar e para tirar o balão. Aquele paciente que é obeso, por manter um padrão alimentar beliscador, que vai lá toda hora e come um pouquinho, vai lá toda hora e come um pouquinho, o balão não tem grande serventia, o balão não serve. A outra abordagem que se pode utilizar para pacientes obesos, né, seria a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica hoje está liberada no Brasil para pessoas que têm o IMC. O IMC é o quê? Peso dividido por altura elevado ao quadrado, né? A vinheta está aí aparecendo, vocês mesmos podem calcular. IMC maior que 40, ou seja, né, peso por altura ao quadrado maior que 40, ou entre 35 a 40 se você tem comorbidade. O que é comorbidade? É se você é obeso com IMC de 35 e 40, e você tem pressão alta, e você tem diabetes, e você já infartou, e você tem, enfim, complicações decorrentes da doença. Então a cirurgia bariátrica está indicada, e a cirurgia mais utilizada no Brasil é a cirurgia de capela. Lembrar que quem faz cirurgia bariátrica, tudo tem seu preço na vida. Tudo tem seu preço. Quem faz cirurgia bariátrica tem que fazer acompanhamento com o endocrinologista e com a nutrição para o resto da vida, porque a cirurgia bariátrica utilizada hoje, aqui no Brasil, a mais comum é a cirurgia. Tem várias, você tem a de escopinário, você tem a de capela, você tem a banda gástrica larga, mas é a cirurgia de capela. A cirurgia de capela é uma cirurgia restritiva, porque eu vou diminuir o tamanho do estômago do paciente, e ela é desabsortiva, porque eu vou impedir que, mesmo que você coma uma determinada quantidade, que todo aquele alimento seja absorvido pelo organismo. Logo, se você não absorve determinado alimento, consequentemente, vocês deixam de absorver. O paciente que faz cirurgia bariátrica de capela
deixa de absorver boa parte do ferro que ele precisa e do cálcio que ele precisa, podendo evoluir para osteoporose e anemia grave. Ou seja, o paciente que faz cirurgia bariátrica tem que fazer segmento com esses profissionais. E uma coisa que eu tenho visto aqui é paciente que fez cirurgia bariátrica depois de 4, 5 anos reengordando. Por que está reengordando? Porque o cirurgião não opera o cérebro e a fome nasce na cabeça, não nasce na barriga. E depois de um certo tempo, que depois que ele acomoda e aquele estômago ganha mais plasticidade, ele volta a se alimentar. Exatamente como ele se alimentava antes da cirurgia e volta a ganhar peso novamente. Então fica a dica. É uma opção terapêutica excelente, mas existe o perfil do paciente que se enquadra, que pode tirar o melhor benefício da cirurgia bariátrica. No mais, não existe fórmula, correr no DIC, correr na pracinha, comprar máquina de esteira, colocar em casa, se chega a 10 horas da noite. Em suma, a magreza exige seus sacrifícios. Bem, meus queridos e minhas queridas, nós vamos encerrando mais um programa de endocrinologia aqui na Rede Servidor. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, inclusive de matéria, vocês podem estar deixando no site da Rede Servidor. Uma dica, comam sempre com moderação, bebam sempre com moderação. E não esqueça, na hora de fazer a opção por um tratamento de saúde, seja ele qual for, consulte um profissional especializado, consulte o seu médico. Até o próximo programa e um beijo no coração de todos.